Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Saber Jurídico nos Estados Unidos. Hoje vamos falar de alguns cuidados que você deve ter com a Receita Federal, tanto dos Estados Unidos como a do Brasil ao vir morar aqui nos Estados Unidos. Eu sei que muitos de vocês têm um sonho de vir morar nos Estados Unidos ou no exterior, assim como eu tive. Mas antes de realizar esse sonho, vocês precisam ter alguns cuidados fiscais para evitar problemas com a Receita Federal, tanto americana como a brasileira. Quando eu falo problemas, seriam, por exemplo, uma dupla tributação de sua renda ou até pagamentos de multas e penalidades nos dois países. Isso mesmo, se você não tomar os cuidados que eu vou te dizer hoje, você pode correr o risco de cair na malha fina e ser tributado tanto no Brasil como nos Estados Unidos por rendimentos que você tenha auferido aqui na terra do tio Sam. O ideal é que você tome esses cuidados antes de vir morar nos Estados Unidos. Mas se você não tinha essa informação há tempo e já está morando aqui, ainda há tempo de evitar maiores prejuízos. Então vamos acompanhar as dicas de hoje. Bom, pessoal, então o que é a declaração de saída definitiva do país? Bom, trata-se da última declaração de renda entregue pelo cidadão contribuinte à Receita Federal ao sair do Brasil. O que significa, doutora? Significa que você precisa dar satisfação à Receita Federal sobre a sua possível situação de não residente no Brasil, pois é apenas desse modo que o cidadão contribuinte encerra todas as suas obrigações tributárias no país enquanto vive aqui no exterior. Mas, doutora, que obrigações tributárias seriam essas? A declaração de imposto de renda. Qualquer pendência com a Receita Federal pode trazer ao contribuinte sérios problemas fiscais. Ou seja, não é porque você está indo para outro país que você não é tributado pelo último ano em que esteve morando no Brasil. Além disso, se você deixar de comunicar ao governo sobre sua decisão de imigrar, não preenchendo a declaração, haverá dupla tributação no Brasil e no país que você estiver morando. Então, se você estiver trabalhando nos Estados Unidos, você precisará declarar e pagar imposto de renda, tanto aqui como no Brasil, ressalvados os casos de isenção de alíquota, né? Se você deixar de enviar a declaração de saída permanente do país. Bom, ninguém gosta de pagar imposto, eu também não, ainda mais em duplicidade. Além do que, ao deixar de entregar a declaração quando for obrigatório, você pode ter como consequência o bloqueio do seu CPF, bloqueio de operações financeiras e multa pelo atraso na entrega da declaração de imposto de renda. Então, doutora, quem deve enviar essa declaração? Gente, o envio da declaração é obrigatório para todos que saírem permanentemente ou temporariamente do Brasil por um período superior a 12 meses. Certo, doutora, eu entendi que eu me enquadro nessa categoria, mas, doutora, me ajude a fazer essa declaração. Como é que eu encontro ela? Então, vamos para o passo a passo agora de como fazer a declaração de saída do Brasil. Bom, esse primeiro passo é um dos mais importantes: emitir a comunicação de saída definitiva do país. É por meio desse documento que você informa a Receita Federal sobre sua saída do Brasil. O comunicado é feito através do site da Receita Federal, que eu vou colocar no link aqui na descrição do vídeo. Para acessá-lo, insira apenas seu CPF, o número do recibo da última declaração de imposto de renda, o seu título de eleitor, data de nascimento e digite os caracteres gerados pelo site.
Depois disso, será necessário informar a data que você deixou de ser residente no Brasil, além de fornecer informações sobre seus dependentes se você tiver. Lembre-se de que a emissão do comunicado deve ser feita até o último dia do mês de fevereiro do ano subsequente. Se você estiver morando a partir desse ano nos Estados Unidos, você tem até o último dia de fevereiro do ano de 2022 para efetuar a declaração de saída. Bom, baixe o programa gerado da declaração e preencha a sua declaração normalmente. Esse é o segundo passo. Nessa parte, será preciso apontar qual foi a data que você deixou de ser residente no Brasil. Esse é o momento de preencher a declaração de saída definitiva de acordo com suas movimentações financeiras durante todo o período que você ainda estava no Brasil. Terceiro passo é pague seu imposto apurado em cota única. Se você tiver que pagar imposto, no caso de preenchimento de ambas as declarações, tanto a de saída como a de renda, você terá que pagar esse imposto em cota única e não pode ser parcelado, como acontece nos outros casos. Se você já estiver morando fora e perdeu o prazo de fazer essa declaração, não fique nervoso. Irá apenas exigir multa, mas você poderá ainda fazer a declaração. Bom, agora que você aprendeu o que é, por que e como fazer a declaração de saída definitiva do Brasil, está na hora de pôr a mão na massa e começar a preparar sua retirada fiscal do país e evitar, gente, pagar imposto em duplicidade, ok? Bom, gente, o período de tax season terminou dia 15 de abril, como todo mundo sabe. E observamos que muitas pessoas ainda têm dificuldade em entender algumas regras na declaração de imposto ao governo americano. Se você mora nos Estados Unidos, da forma que for, e declara seus impostos de renda, deve saber que você precisaria preencher e enviar a declaração de contas bancárias e aplicações financeiras no exterior, a conhecida FBAR, até o dia 15 de abril e enviar ao Departamento do Tesouro americano. No entanto, caso você não tenha apresentado, uma prorrogação automática será concedida até 15 de outubro do mesmo ano. Não perca o prazo dessa prorrogação automática. Ok, doutora, mas quem precisa declarar o FBAR? De acordo com a Receita Federal Americana, pessoas físicas com residência fiscal ou cidadania americana e também pessoas jurídicas criadas ou organizadas nos Estados Unidos ou sob as leis americanas são obrigadas a apresentar uma FBAR-C. Tem 2 requisitos que devem ser preenchidos: pessoa física com residência fiscal ou cidadania americana, for signatária autorizada de pelo menos uma conta bancária localizada fora dos Estados Unidos e o valor agregado de todas essas contas bancárias fora dos Estados Unidos ultrapassar em algum momento $10 mil durante o calendário do ano fiscal a ser declarado. Bom, a definição de cidadão americano vocês já sabem, né? Ter nascido nos Estados Unidos ou ser naturalizado. Mas a definição de residente fiscal dos Estados Unidos não é tão fácil de entender. Geralmente, uma pessoa física pode se tornar um residente fiscal dos Estados Unidos com base em um dos seguintes testes, estando você legal ou ilegal aqui no país. O primeiro teste é o teste de residente permanente, o famoso Green Card. Então, todos os residentes permanentes legais nos Estados Unidos são considerados residentes fiscais americanos. Segundo teste, que é o mais importante, o teste de presença substancial. Esse é o mais complicado de entender porque existem muitas regras. Mas eu vou tentar descomplicar. Se você estiver presente nos Estados Unidos no ano calendário corrente 2021 por 183 dias ou mais, você será considerado residente fiscal por possuir a presença substancial nos Estados Unidos. O mais importante saber é que se você não efetuar essa declaração,
As penalidades serão altíssimas, tanto por você não efetuar como prestar informações incompletas ou incorretas. As multas podem atingir o valor de $100 mil, gente, ou 50% do saldo da conta que você tiver no Brasil, ou que for maior. Então, se você passou tempo significativo nos Estados Unidos e não declarou sua saída definitiva no Brasil, recomendo que você consulte urgentemente um advogado competente para evitar essas multas altíssimas impostas pelo governo americano e brasileiro, como também a bitributações dos dois governos. Esses são alguns cuidados fiscais que você precisa ter antes de imigrar aos Estados Unidos, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e, mais uma vez, se tiverem dúvidas, consulte um advogado especialista na sua região, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam e curtam. Até o próximo vídeo, gente, de Saber Jurídico nos Estados Unidos. Um beijo!